Olá, sou Douglas Diniz do canal Evangelho Raiz e hoje eu quero tratar uma coisa interessante com vocês, responder algumas perguntas acerca do que é teologia, tá? Quem tem medo de teologia? Precisamos ter medo da teologia? Porque usar o termo teologia hoje assusta alguns cristãos, alguns ditos cristãos, né? As pessoas, até alguns crentes, quando escutam a palavra teologia, torcem o nariz, fazem cara feia. Então vamos ver acerca do que é a teologia, tá? Mas antes eu quero ler 2 Timóteo 3,16. Perdão, 2 Timóteo 2,15. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar, aqui, nesse versículo, manejar a palavra da verdade, não é a mesma coisa que achar o livro de Oséias mais rápido que todo mundo, achar o livro de Joel mais rápido que os outros, saber quantos versículos tem na Bíblia, quantos capítulos tem na Bíblia, tá? Isso não é manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade aqui é saber aplicar corretamente os textos bíblicos, é saber interpretar corretamente a Bíblia Sagrada, tá? Então isso é praticar teologia. Mas eu quero ler o que disse o pastor Claudionor Corrêa de Andrade no seu pequeno dicionário, dicionário teológico. Ele vai falar em termos técnicos o que é teologia. Teologia vem de dois termos gregos. Theos, Deus, logia, estudo. Logo, é estudo sobre Deus. Diz assim o pastor Claudionor. Teologia é o estudo ordenado e sistemático do Supremo Ser e de seu relacionamento com a humanidade. A teologia tem como base a revelação de Deus que se acha na Bíblia Sagrada, a revelação natural, que é a criação que Deus fez, tá? E a experiência religiosa. Em sua sistematização, utiliza-se da lógica e de outras metodologias para fins didáticos. Aqui, metodologias, vai falar acerca da hermenêutica, da exegese, como é que é interpretar a Bíblia, como interpretar, tirar o verdadeiro significado de algum versículo bíblico, ou de algum capítulo, ou de algum livro bíblico, tá? E a teologia, primeiro quero dizer o que ela não é. Ela não é algo ruim, algo mal, algo que, como muitos cristãos pensam, eu já falei aqui, que é uma coisa que deve ser largada, deixada de lado, é uma coisa nojenta, que não tem utilidade para o cristão. Pelo contrário, tá? Devemos estudar teologia, sim. Então, se eu disser que eu não quero teologia, como disse o pastor Paul Washer, eu estou dizendo que eu quero Deus, mas eu não quero estudar sobre Deus. Eu não quero obter conhecimento acerca de Deus, tá? Eu quero os benefícios de Deus, mas eu não quero estudar a doutrina para poder saber acerca de Deus. Então há uma contradição, tá? Então isso nos leva para outra pergunta. Onde ocorre a teologia? A teologia não ocorre somente numa faculdade, no curso de teologia, tá? É o que muitos pensam. Quando se diz estudar teologia, muitos acham que necessariamente o cristão tem que ir para o seminário, o curso teológico. Não. É bom o curso teológico? Eu mesmo fiz um, tá? Há muitos anos atrás eu fiz a ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e 4 anos de teologia, e foi muito útil, porque organiza as ideias, tá? Não fica um estudo da Bíblia desordenado. Então eu vou saber separar a cristologia, a pneumatologia, a soterologia, escatologia, é muito logia, né? Mas tem muitas coisas muito interessantes no estudo sério da teologia, tá? Então a teologia
teologia ocorre, ela pode ocorrer tanto num curso teológico, numa faculdade teológica, mas também ela pode ocorrer na escola bíblica dominical, tá? E ela ocorre também a conversa entre crentes, amantes da palavra de Deus, que se sentam num lugar, que se encontram num determinado lugar para tratar acerca das coisas de Deus através da Bíblia Sagrada. Então, nesse exato momento está ocorrendo a teologia. Ela ocorre também em cultos. Por exemplo, se um pastor começa a ensinar a Bíblia, no culto de ensino, por exemplo, se ele estiver pregando a Bíblia tal como ela é, explicando, ensinando, ele está praticando a teologia, tá? Quando o pastor expõe a Bíblia, o que é expor a Bíblia? É pegar um determinado trecho da Bíblia, citar ele e explicar aos seus ouvintes aquilo que o escritor quer transmitir através daquela palavra. Isso é a exposição bíblica, tá? Então, quando o pastor, o ensinador, o professor de EBD está expondo a Bíblia, ele está praticando a teologia, ok? Ou em casa mesmo, quando o cristão, no seu devocional diário, pega a Bíblia e através da Bíblia, através desse momento, que está ele e Deus somente na sua casa, em oração, ele começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, procura saber o que a Bíblia tem para a sua vida, acerca da sua salvação, aquilo que Deus quer para ele. Então, nesse momento, com ele sozinho, na sua casa, está praticando a teologia, ok? E isso nos leva para outra pergunta, que é: como se faz teologia? Como eu disse aqui, na forma expositiva, quando o pastor, ou o pregador, ou o ensinador cristão, ou o professor de escola dominical expõe a Bíblia, ou seja, ele explica aquilo que está na Bíblia para o povo. Tá? Esdras, anunciando a palavra de Deus, ele ficou, acho que 3, 4 horas, ele lia a Bíblia, explicava a Bíblia para o povo, e isso ele estava praticando a teologia, ok? Por exemplo, também, como se faz teologia? Tanto na IBD, como eu já falei, escola dominical, cultos de ensino, culto expositivo da palavra de Deus, em casa, no seu devocional diário, e também, por exemplo, quando você está na sua casa, que um determinado grupo religioso, os Testemunhos de Jeová, por exemplo, batem na sua porta, e você tem que ir lá, e você tem que responder os questionamentos dele, tá? Eles falam uma coisa, você tem que saber o que eles estão falando e responder baseando-se na Bíblia Sagrada acerca das indagações dele. Você está praticando teologia. Quando você é parado pelos mormons na rua e eles vêm com aquelas suas terminologias que se parecem ser bíblicas e você tem que conhecer acerca do que eles ensinam e o que a Bíblia fala para poder responder ele, então você está praticando a teologia. Pedro fala que devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que perguntarem qual a razão da esperança que há em nós. Então isso é praticar teologia, é a teologia na prática, tá? É quando o cristão está explicando o evangelho para o descrente, evangelizando, ele está praticando a teologia também, ok? Isso vai... tem outra pergunta que é interessante, qual a visão errada sobre a teologia que muitos cristãos têm? Tá? Como eu disse, muitos cristãos acham que a teologia é algo ruim, mal, péssimo, que deve ser deixado de lado e que crente não tem que estudar teologia. Tá? Então, essa é uma visão errada. Essa visão pode vir da preguiça do próprio cristão de estudar a palavra de Deus, porque não é fácil. Você todo dia lê a Bíblia, todo dia pesquisar, ler bons livros teológicos, tá? Ouvir boas pregações, ouvir bons ensinos teológicos. Não é uma tarefa de um dia, de um mês, é anos e anos e anos, tá? Eu estudo teologia, porque na teologia eu sou um pouco autodidata, e eu estudo teologia desde 1998, quando eu comecei o curso teológico. Terminei o curso teológico, agora eu estudo por conta, lendo bons livros,
ouvindo bons sermões, ouvindo boas pregações, tá? Conversando com quem entende de teologia. Então é coisa de anos e anos e anos. E ainda estou aprendendo. Cada vez que eu leio a Bíblia, muita coisa eu tenho que aprender. Cada vez que eu aprendo mais acerca do Evangelho, mais eu vejo que preciso aprender. Tá? Então é teologia na prática. E a visão errada que muitos acham é que lá em 2 Coríntios 3,6, Paulo fala que a letra mata. A partir daí, o camarada pega essa parte, somente essa parte desse versículo, que a letra mata, e fala, olha, aí tá falando que estudar teologia é errado, pois a letra mata. Peraí, meu amigo, eu não posso tirar um trechinho do versículo? Vamos lá, 2 Coríntios 3. No versículo 6. Paulo fala assim, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O camarada tira só a letra mata para falar que estudar teologia é errado, porque a letra mata. Estudar teologia mata. Oh, isso aí é exegese. Ou seja, colocar um outro significado no texto que não está lá. Tá? Mas a exegese correta não está falando isso não. Na verdade, o que Paulo está querendo dizer aqui, que a letra, quando ele está falando que a letra mata, a letra, ele está se referindo à lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, que ela não tinha poder para salvar. Tá? Ninguém é salvo pela guarda da lei, praticar a lei. Até porque ninguém foi capaz de praticar toda a lei. Somente Jesus foi capaz, tá? Então, o que Paulo está querendo dizer é que a lei do Antigo Testamento não tinha poder para salvar ninguém. Por isso que ela mata. Porque ela não tem poder de vida ou da salvação para quem quer que seja. Então, Paulo faz uma comparação depois que o Espírito é quem vivifica. Porque a lei de Cristo, pregada nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, no restante do Novo Testamento, é o que produz vida, tá? A lei do Antigo Testamento serviu de aio, ou seja, de condutor até Cristo. Ela serviu para mostrar que nós somos pecadores depravados, que somos incapazes de nos salvar nós mesmos por meio de obras, ok? Então, quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, agora podemos ter vida em Cristo, ter a salvação, porque por meio da palavra de Cristo, que é vida, porque ele mesmo falou, minhas palavras são vida, então podemos obter a salvação, ok? Então usar 2 Coríntios 3,6 para falar que é errado estudar teologia, é colocar um outro significado no texto que não está lá. Então essa é uma visão errada acerca da teologia que está na cabeça de muitos irmãos. Infelizmente, muitos têm preguiça de estudar a palavra de Deus, ou muitos ouvindo falsos pregadores, falsos crentes, pregador do falso evangelho, que debocham da Bíblia, que pregam outro evangelho, que eles mesmos não estudam a palavra de Deus, não querem que os outros estudem. Sabe por quê? Porque o seu conhecimento teológico, o seu conhecimento bíblico, revela a falta do conhecimento deles. Isso eles não querem, óbvio. Tá? Então, qual a importância da teologia na vida do cristão? Muitas. Tá? A Bíblia fala que ela compara a palavra de Deus, em muitos textos, como alimento. Lá em 1 Pedro 2, o versículo 2, Pedro diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Ele compara a palavra de Deus como alimento, então como alimento nós devemos, como ela sendo alimento, devemos consumir esse alimento para que tenhamos os nutrientes necessários.
tantos alimentos que nós comemos para a nossa vida, que possuem todos os nutrientes necessários para a manutenção da nossa saúde e para o nosso desenvolvimento. Então, assim é a palavra de Deus. Ela possui todos os alimentos necessários, todos os nutrientes necessários para a manutenção da nossa saúde espiritual e para o nosso crescimento de vida em Cristo, tá? Lá em Hebreus 5, o escritor faz uma dura repreensão para alguns crentes que há muito tempo eles estavam na fé, mas não sabiam nada. Então o escritor dá uma dura nessa turma aí. Hebreus 5, versículo 12 ao 14, ele diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Ele está falando aqui de um grupo de pessoas que há muito tempo estavam no Evangelho, mas não sabiam de nada. Então eles tinham que aprender tudo de novo, porque eles não estavam preparados para comer os alimentos sólidos da palavra de Deus. Então devemos estar constantemente crescendo na graça e no conhecimento, que lá em 2 Pedro 3,18, se eu não me engano, e que Pedro fala isso, crescer na graça e no conhecimento. Devemos crescer na graça e no conhecimento. Eu não posso crescer mais na graça e ficar sem conhecimento. Eu não posso crescer mais no conhecimento e deixar a graça, porque fica sem graça, nos dois sentidos da palavra. Então devo crescer no mesmo pé de igualdade. Pedro coloca graça e conhecimento da palavra de Deus no mesmo nível. E lá em Oséias 6, tem uma coisa interessante. Oséias 6,3 diz que prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conheçamos e prossigamos em conhecer é algo contínuo, que não para. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E eu e você só podemos conhecer acerca do Evangelho, acerca da graça, acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca da salvação, por meio da palavra de Deus. Ok? Então, essa é a importância da teologia para o cristão. E agora outra pergunta. Qual a relação entre a teologia e a Bíblia? Ora, muitas, tá? Na verdade, Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Se a Bíblia é a verdade, ele falou uma das verdades, ela é a verdade. Então, eu sabendo que a palavra de Deus é a verdade, eu preciso estudá-la, aplicar meu tempo, o tempo necessário para aprender acerca dessa verdade, tá? Porque eu quero saber acerca da salvação, eu tenho que meditar na palavra de Deus, porque ela é a verdade, tá? Isso nos leva para a última pergunta. Há alguma possibilidade entre a teologia, há alguma possibilidade de haver uma teologia sem a Bíblia? É impossível, tá? A verdadeira teologia, aquela que se baseia unicamente na Bíblia Sagrada, ela vai ter a Bíblia como livro-texto, tá? A Bíblia, como eu posso explicar? A Bíblia é quem determina o que a teologia deve ensinar. Não é a teologia o que fala o que a Bíblia deve falar ou deixar de falar, que ela deve ensinar ou deixar de ensinar. A Bíblia é a autoridade máxima da teologia. É ela quem fala, quem determina o que a teologia deve ensinar, como ensinar, o que ensinar, ok? A Bíblia é o livro-texto da teologia. Então, por exemplo, a Testemunho de Jeová, eles dizem que usa a Bíblia, mas na verdade eles usam
Eles aceitam somente o que a sociedade, torre de vigia, determina o que se deve ensinar, o que eles devem crer. Tanto que já mudaram a Bíblia umas 3, 4 vezes já. Tá? Os mormons, por exemplo, dizem que creem na Bíblia, mas não é verdade. Eles creem mais 3 livros que eles acham que estão na mesma autoridade, na verdade, superior à Bíblia, tá? Então é uma falsa teologia. Agora, a verdadeira teologia, ela se baseia unicamente na Bíblia Sagrada, se submete à Bíblia Sagrada, é a Bíblia quem determina o que ela deve pregar, ensinar, explicar, tudo, tá? A teologia é serva da Bíblia Sagrada, ok? E a verdadeira teologia vai conduzir o cristão a Deus que como é que eu posso explicar? Que conduz o cristão ao Deus soberano, tá? E que mostra ao crente quão pecador ele é e que ele é incapaz de salvar a si mesmo e que depende unicamente da obra de Cristo na sua vida para ser salvo. Essa é a verdadeira teologia. E por fim, eu gostava de explicar muito o ensino que tem em Lucas 10, eu quero ler para vocês. Quando eu dava aula na escola dominical, e também no núcleo da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, a ETAD, eu gostava de ensinar uma coisa interessante para os irmãos. Eu clicava muito nessa tecla, que é qual a melhor escola teológica? Muitos me perguntaram isso, qual é a melhor escola teológica? E eu respondi assim, a melhor escola teológica é aquela que você passa só você e Deus na sua casa, em oração, com a Bíblia aberta, você meditando na palavra de Deus. Essa é a melhor escola teológica, porque alguém disse sabiamente que a Bíblia é o único livro que quando a gente lê, o autor está presente. Tá? Então nós podemos, em espírito de oração, falar, Senhor, fala comigo através da tua palavra, e ele fala. Tá? E essa é a melhor escola teológica. Eu quero ler com você, abra a sua Bíblia em Lucas 10, do versículo 38 até o 42. Tem um ensino interessante sobre isso que eu falei. É sobre Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta estava preocupada em fazer alguma coisa para Cristo. E Maria só queria se sentar aos pés de Cristo para aprender as palavras de Cristo. E hoje, aplicando para os dias de hoje, muitos cristãos são assim, querem fazer alguma coisa para Cristo. Não é errado, tá? Mas, como Pedro disse, cresçamos na graça e no conhecimento. Eu tenho que ter um momento para aprender também. Não é só fazer, eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou limpar a igreja, eu vou dar esmola para os pobres, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas também temos que ter tempo para estudarmos a palavra de Deus. Tanto em casa, no nosso devocional diário, como na igreja, no culto de ensino, numa reunião entre os irmãos, amantes do estudo da palavra. Eu tenho que ter um momento de aprendizagem da palavra de Deus. Eu não posso só fazer. Eu tenho que fazer como Maria, que é sentar aos pés de Cristo para aprender a sua palavra. E Cristo fala que esta é a boa parte. E uma tradução da Bíblia que eu não lembro agora, fala que é a melhor parte. E aí você tendo escolhido a melhor parte, que é estar aos pés de Cristo, aprendendo acerca da sua palavra,
tá? Essa é a melhor escola teológica. Então, você não precisa ter medo da teologia, tá? Procura aprender a ler bons livros, bons escritores teológicos. Tem bastante pregação na internet de ótimos escritores. Não estou falando da teologia coach, de pseudos pregadores do evangelho que nunca leram a Bíblia toda sequer uma vez na vida, tá? Não sabe nada de Bíblia, não sabe nada do evangelho, só serve para conduzir os incautos para o inferno a passos largos, tá? Eles mesmo não são salvos e impedem que outros sejam. Então, tem bons pregadores na internet, bons livros teológicos, você pode comprar PDF, tá? E quem sabe eu faço um vídeo sobre isso. Então, não precisa ter medo da teologia, tá? A boa teologia, ela nos condiz a Cristo e se submete unicamente à palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Clique aí, dá um joinha para nós, siga o canal, compartilhe, edifique-se assistindo os outros vídeos, tá? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém.